Olá, turma, tudo bem com vocês? Na aula de hoje, a gente vai falar sobre outra coisa muito importante da matemática, que é a famosa regra de três. A regra de três é uma ferramenta que a gente usa na matemática em várias situações, quando a gente está mexendo com coisas que são proporcionais. E o que que isso quer dizer? Uma proporção, ou a gente fala que duas coisas são proporcionais, quando se uma delas aumenta, a outra também aumenta ou diminui. Ou seja, duas coisas que estão relacionadas entre si. Por exemplo, para ficar mais fácil de entender, eu vou mostrar um caso aqui, um possível exercício que pode aparecer. Está escrito aqui, ó. Uma historinha aqui do exercício. Roberto é um padeiro, ele faz 4 pães em 2 horas. Quantos pães ele vai fazer em 3 horas? Se ele trabalhar durante 3 horas, quantos pães ele produz? Se ele produz 4 pães em 2 horas. Isso é uma típica questão de regra de três, onde ele tem aqui um enunciado com uma historinha, e ele passa algumas informações, e o que a gente precisa prestar atenção no enunciado? No enunciado, a gente percebe que ele fala de duas coisas que são proporcionais, que são a quantidade de pães que o Roberto faz e a quantidade de horas que ele trabalha. Existe uma proporção aí, e nisso a gente usa o bom senso mesmo, a lógica. Porque quanto mais tempo ele ficar trabalhando, mais pão ele vai fazer. Isso é meio óbvio, né? Então a gente sabe que essa é uma questão de regra de três. Então, agora, como a gente vai resolver? Se o Roberto faz 4 pães em 2 horas, quantos pães ele vai fazer se ele trabalhar durante 3 horas? Como é que a gente vai saber? Então, aí, para isso, a gente vai montar a regra de três. Nesse caso, a gente precisa observar quais são as grandezas, quais são as coisas que a gente está mexendo, né? Que a gente pode chamar de grandezas, que nesse caso são a quantidade de pães que ele produz e a quantidade de horas que ele trabalha. E aí, nessas questões de regra de três, a gente sempre vai ter duas situações, ou dois casos. E em um dos casos vai estar faltando uma informação para a gente descobrir. Por exemplo, nesse exemplo aqui do Roberto, a gente tem o primeiro caso, a primeira situação, que é ele trabalha durante 2 horas e produz 4 pães. Isso é o que está escrito no enunciado, na primeira frase. Roberto faz 4 pães em 2 horas. Então, essa é a informação que o enunciado deu pra gente. A situação um ou o caso um é o Roberto trabalhar por 2 horas e ele produz 4 pães. E aí, na segunda situação, ele dá uma informação apenas, que é o tempo, nesse caso. Poderia ter dado a quantidade de pães, mas ele deu o tempo e ele pergunta quantos pães ele vai produzir. Ou seja, aqui o caso 2, ele trabalha durante 3 horas e ele quer saber, perguntou pra gente, quantos pães vão ser produzidos. Isso é o que a gente precisa, sim, quer dizer que a gente vai usar a regra de três para resolver esse exercício. Agora, como é que a gente faz? Primeiro, a gente vai montar a regra de três, como está aparecendo aqui na tela. Quando vocês estiverem fazendo no papel, vocês vão ter que escrever, né? Mas como é que funciona? A gente coloca, de um lado, um determinado tipo de coisa e do outro lado, o outro tipo. Nesse caso, porque pode ser várias coisas diferentes. Nesse caso, a gente está falando do tempo que ele trabalha e dos pães. Então, na esquerda, eu coloquei o tempo que ele trabalha e na direita, a quantidade de pães que ele produziu. Ou, em outras palavras, na primeira linha, a gente tem o caso um, como está escrito aqui, ó. Ele trabalha por 2 horas, produz 4 pães. Então, trabalha 2 horas, produz 4 pães. No segundo caso, aqui embaixo, trabalha 3 horas, quantos pães ele produz? Não sabemos ainda, vamos descobrir. Assim a gente começa a preparar a nossa regra de três. Além disso, a gente precisa saber, a gente precisa perceber se é um caso de regra de três direta ou inversa, ou de proporção direta ou inversa. E é muito simples de saber. Por quê? No caso da regra de três direta, quer dizer que quando um lado aumenta, o outro lado também aumenta. E é o que acontece nesse caso. Porque a gente está aumentando a quantidade o tempo que ele está aumentando o tempo, né, que ele está trabalhando,
Então a gente espera, né? A lógica diz que a quantidade de pães produzidos vai aumentar também. A inversa seria se fosse o contrário, se um lado aumenta e o outro diminui. A gente vai ver um exemplo da inversa depois. Mas vamos terminar esse daqui. Então a gente montou aqui, na esquerda a quantidade de pães, na direita o tempo. Não, é o contrário. Na esquerda o tempo. Na esquerda o tempo, na direita a quantidade de pães. Num caso ele trabalha 2 horas e produz 4 pães. E aqui ele trabalha 3 horas. Quantos pães ele produz? Como é que a gente vai saber? Então, aí a gente vai fazer. Qual que é o próximo passo? O próximo passo eu vou fazer. Aliás, como ele perguntou no enunciado qual é a quantidade de pães, eu coloquei os pães do lado direito. A gente, meio que por padrão, a gente sempre coloca a quantidade desconhecida, aquilo que a gente quer descobrir, aqui no lado direito, nesse canto. É um costume, assim, só para não confundir. Agora, como que se resolve no final? Primeiro, a gente precisa descobrir quantas vezes ele aumentou essa quantidade aqui, que é a quantidade de horas. Para descobrir isso, a gente faz esse número que está aqui dividido pelo de cima. 3 dividido por 2. Quando a gente fizer essa divisão, 3 dividido por 2, o resultado vai ser 1,5. Ou seja, do caso 1 para o caso 2, a quantidade de horas multiplicou por 1,5, ou 1,5. 2 vezes 1,5 é igual a 3. Você pode revisar a nossa aula sobre operações com números decimais, ou números com vírgula, se você quiser. Mas 2 vezes 1,5 é igual a 3. Então, em outras palavras, isso quer dizer que o número de horas, a coluna aqui na esquerda, aumentou ou foi multiplicada por 1,5, do caso 1 para o caso 2. O número de horas multiplicou por 1,5, do caso 1 para o caso 2. Então, como esse é um caso de regra de 3 direta, a quantidade do lado direito também vai multiplicar por 1,5, do mesmo número. Ou seja, se ele trabalhou 1,5 vezes mais tempo, a quantidade de pães também vai multiplicar por 1,5. Nesse caso, aí a gente faz a conta, 4 vezes 1,5, faz a multiplicação também, como a gente aprendeu a fazer com números decimais, e o resultado vai ser 6. 4 vezes 1,5 dá 6. Então, em 3 horas, ele produz 6 pães. Porque a gente observou que a quantidade de horas multiplicou por 1,5, então a quantidade de pães também vai ser multiplicada por 1,5, do caso 1 para o caso 2. Por isso, se em 2 horas ele produz 4 pães, em 3 horas ele produz 6 pães. Esse é um caso de regra de 3 direta. Vocês podem testar aqui com vários exemplos diferentes, mexendo a variável número 1, número 2, 3 e 4. O número 1 é aqui, o 2 aqui, o 3 aqui, e o 4 vai ser calculado automaticamente de presente para vocês. Por exemplo, se eu quisesse saber quantos pães ele produz em 4 horas, eu vou mudar esse valor aqui. Então, vou mudar de 3 para 4. E aí, refazendo a análise, eu vejo que agora que eu mudando o enunciado, se eu perguntasse quantos pães ele produz em 4 horas, de 2 para 4, a quantidade de horas multiplicou por 2. Então, a quantidade de pães produzidos também vai multiplicar por 2. Então, em 4 horas, ele vai produzir 8 pães. Esse é o caso da regra de 3 direta. Agora, como que é a regra de 3 inversa? Vamos ver com calma. O exemplo que eu coloquei aqui é o seguinte. Imagine que numa construção, 5 trabalhadores demoram 10 dias para construir uma parede. Quanto tempo demoraria se fossem 10 trabalhadores trabalhando nessa obra? Bom, primeiro, vamos montar essa regra de 3 agora. E vamos pensar quais são as informações que ele está dando para a gente. O primeiro caso, a primeira situação, ele falou que 5 trabalhadores demoraram 10 dias para construir a parede. Então, 5 trabalhadores, 10 dias. E, no segundo caso, ele diz que são 10 trabalhadores e pergunta quantos dias vão ser. Então, com isso, a gente já sabe como a gente vai montar a nossa regra de 3. Vamos ver lá. 5 trabalhadores aqui, 10 dias, e se fossem, no segundo caso, 10 trabalhadores.
assim que a gente monta. Primeiro caso, 5 trabalhadores demora 10 dias. 10 trabalhadores, quantos dias vai demorar? Esse é um caso de regra de 3 inversa. Por quê? Porque nesse caso, quando a gente aumenta a quantidade na esquerda, a quantidade na direita vai diminuir. Aqui, ó, um lado aumenta, o outro lado diminui. Isso faz sentido, né? Porque se a gente está colocando mais pessoas para trabalhar na obra, não faria sentido se demorasse mais tempo, se a gente aumentou a quantidade de pessoas, né? Seria muito estranho. Botar mais gente para trabalhar e o negócio demorar mais tempo, aí não faz sentido. Então, é um caso de regra de 3 inversa. Mas o procedimento é muito parecido. Agora, mas tem que prestar atenção, qual que é a diferença? A gente também vai ver, aqui na coluna da esquerda, por quanto que multiplicou essa quantidade aqui. 5 multiplicado por quanto é igual a 10. Nesse caso é bem simples. A gente pode fazer 10 dividido por 5 para descobrir. O resultado dá 2. Então isso quer dizer que a gente multiplicou por 2. 5 vezes 2 é igual a 10. Aqui, ó, ele mostra aqui. 5 vezes 2 é igual a 10, ou seja, do caso 1 para o caso 2, agora a gente multiplicou por 2 a quantidade de trabalhadores. Agora, a grande diferença, né, o ponto diferente, no caso da regra de 3 inversa, é que em vez de multiplicar por 2 aqui na direita, eu vou dividir por 2. Do mesmo número que eu multipliquei aqui, né? Só que agora, nessa coluna eu multipliquei por 2 para chegar em 10. Aqui a gente vai dividir por 2 para descobrir o resultado. Em outras palavras, né, se a gente multiplicou por 2 a quantidade de trabalhadores, o tempo que demora vai cair pela metade, vai dividir por 2. E aí, gente, clicando aqui para ver, o resultado aqui vai demorar 5 dias se a gente colocar 10 trabalhadores nessa construção. Quer dizer, a gente multiplicou por 2 o número de pessoas trabalhando, então o tempo que demora dividiu por 2, caiu pela metade. Faz bastante sentido, né? Nessas questões é importante você pensar que se está fazendo sentido, porque se você, no final da conta, você perceber que aumentou a quantidade de trabalhadores e o tempo da obra aumentou, provavelmente você confundiu alguma coisa aí no meio do caminho. Então tem que prestar atenção. Mas agora vocês podem fazer os testes, exemplos de vocês, mudando aqui os valores e comparar o resultado. Aproveitem.